Olá, meu nome é Sara Sofia e vou estar apresentando sobre a utilização de drones para identificação de patologias e construção de modelagem 3D de fachadas históricas em São Luís do Maranhão. Esse trabalho foi construído por mim, pelo Alisson Costa Maciel e pelo Bruno Leonardo Silva Carvalho, com a orientação do professor doutor José Renato Lima de Oliveira. O que são patologias? Em construções especificamente, se refere à ciência que estuda os defeitos e as falhas em edificações e construções em geral. Já as manifestações patológicas, elas tratam-se da expressão dos problemas encontrados nas edificações. O estudo da patologia, ela se divide em problema, na sintomatologia, na investigação do problema, a etiologia, e na terapêutica, que é a proposta de uma reabilitação da estrutura. As técnicas para diagnóstico. O diagnóstico ele se completa com avaliações relativas ao comportamento geral da estrutura, levando em consideração as manifestações patológicas. Essas manifestações patológicas elas podem ser divididas em afetam a segurança da estrutura ou afetam o comportamento da estrutura em serviços. Através da inspeção visual, podemos detectar algumas manifestações patológicas, e com a utilização de equipamentos específicos e procedimentos especializados, realiza-se a complementação das informações necessárias para a definição das intervenções apropriadas. Alguns testes eles não alteram de forma permanente as propriedades da estrutura e não apresentam dano e com danos imperceptíveis ou nulo. Essas técnicas de inspeção não destrutiva, elas mostram-se valiosas ao permitir o controle das propriedades físicas, químicas, dimensionais e mecânicas dos materiais envolvidos nas estruturas, além de promover a economia de tempo e dinheiro, e permite que o material testado ele fique intacto após a inspeção, evitando correções futuras. As técnicas de inspeção não destrutivas, e especificamente as propostas pelo IPTEC no Brasil, incluindo o Maranhão, apresentam diversas técnicas de ensaio que são utilizadas para garantir a segurança e a qualidade das construções. Dentre essas técnicas, nós temos ensaio visual, ultrassom, termografia, radiografia e a utilização de drones para a inspeção visual. Por exemplo, quando nós temos um ensaio termográfico, esses raios em vermelho, essas setas em vermelho aqui representadas, e essa barrinha aqui, ela representa, por exemplo, uma parede. Essas setas em vermelho representam o sinal de termográfico que é enviado, a imagem termográfica que é enviada. A parede, temos a barreira visual, que seria a parede, e por trás da parede nós temos o defeito, que está aqui representado. Então, dessa forma, quando os raios da termografia elas batem no defeito, batem no problema, a gente consegue ver ele refletido de alguma forma visualmente para a gente, então a gente consegue captar a olho tecnicamente a olho nu, o que está acontecendo atrás dessa parede, qual é o defeito que está por trás, que visualmente, especificamente falando, a gente não consegue visualizar. Dessa forma, nós vemos a utilização do drones, ou seja, dos também chamados de VANTs, que são os veículos aéreos não tripulados, como uma abordagem para fazer esse tipo de visualização. Especificamente nesse contexto de fachadas, por conta da altura que seria necessário, por exemplo, a utilização de escadas, andaimes ou outro meio mesmo para conseguir fazer essa visualização por conta dessa altura. Explicando um pouquinho sobre o que são os drones, eles são utilizados desde a década de 30 para fins militares e posteriormente na década de 70 e 80 para fins de sensoramento remoto. Eles possuem dimensões e pesos variáveis, podem ser classificados em asa fixa, multirotores e VTOL, que são os VTOLs, no caso, eles são veículos que eles se locomovem somente na vertical. Eles sobem e descem somente, eles não fazem um movimento horizontal. Eles são regulamentados aqui no Brasil pela ANAC, pelo DCEA, que é o órgão responsável, e pela Anatel, e são utilizados no processo de expressão não destrutivas, que é uma forma que está sendo cada vez mais difundido por conta das suas atuações em edifícios e infraestruturas, visualização de telhados, especificamente nas coberturas, nos painéis solares e pontes de estruturas elevadas, como por exemplo a ponte do São Francisco, em que as inspeções muitas vezes são feitas com a utilização de drones por conta da facilidade de visualização, além da detecção de problemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, além de fiações elétricas. Por conta da altura, às vezes fica uma certa restrição, na realidade, normalmente fica uma restrição de visualização. Qual a necessidade desse trabalho?
Qual a importância da utilização de drones como uma técnica de inspeção não destrutiva? Por conta da preservação do patrimônio histórico que nós temos aqui na cidade de São Luís. Através da utilização de drones para a verificação das patologias nessas fachadas dos prédios históricos, evita-se a destruição para fazer uma análise mais próxima do material que está sendo estudado, mais próxima das fachadas em específico. Sendo o objetivo desse trabalho desenvolver e aplicar a técnica de inspeção não destrutiva através da utilização de drones para detecção e identificação de patologias, nesse caso, a identificação de manifestações patológicas em fachadas dos prédios históricos aqui da cidade de São Luís. O material utilizado foi especificamente o drone de DJI Phantom 4, pela capacidade que ele tem. Ele possui 4 hélices, ele tem um movimento tanto horizontal quanto vertical e chega a uma velocidade máxima de 72 km/h, mais ou menos, além da altura máxima que ele tem, que é mais ou menos 6 km. Então, pelas regulamentações, a gente consegue ter uma altura considerável para poder fazer as inspeções aqui nas construções de São Luís, nas construções que estão localizadas na região do centro histórico. Foi utilizado como um processo metodológico para o desenvolvimento desse trabalho, primeiro a seleção dos prédios históricos que serão inspecionados, que ficam, no caso, naquela região dos bairros da Praia Grande, região do Desterro, Portinho e algumas partes do centro que compõem o Centro Histórico de São Luís. Posteriormente, a realização de capturas de imagens da fachada do prédio histórico, selecionado utilizando o drone e a inspeção visual em loco, a fim de identificar as manifestações patológicas que estão presentes a olho nu nessas fachadas, e posteriormente a construção da modelagem 3D da fachada da edificação, utilizando software como o Revit, e por fim a avaliação da eficiência e eficácia dessas técnicas de inspeção não destrutiva, com base no resultado da análise de dados propostos. O prédio selecionado foi o Palácio das Lágrimas, localizado na região central, em frente à Igreja de São João. Esse prédio anteriormente foi utilizado pela UFMA como sede do curso de farmácia. Atualmente ele está em processo de reforma. Também já foi, como ele compõe essa parte do centro histórico e é um prédio da UFMA, ele está passando por uma série de reformas para poder abrigar novamente um curso ali naquela região. É um projeto que já tem pelo menos uns 2, 3 anos que está sendo mensurado e agora está realmente sendo colocado em prática, que é realmente a reforma desse prédio para ele ser reutilizado novamente. Considerando, os resultados, o que foi observado a partir dessa inspeção in loco, foi observado que em edificações históricas, em especial como o Palácio das Lágrimas, as patologias elas são causadas por fatores que incluem o envelhecimento natural do material, pelas datas que eles foram construídos, os eventos climáticos, os danos humanos mesmo, por conta a nossa cidade por si só, ela tem um clima um pouco instável, por conta da quantidade de sol que as fachadas recebem, as chuvas também, ser um material muito antigo, o tipo de tinta que foi utilizado, de material que é composto a tinta, então tudo isso impacta e são observados através de manifestações patológicas. Trazendo para o contexto do que foi desenvolvido com este trabalho, foi realizada a captura das imagens em alta resolução das fachadas, pegando o detalhamento principal, na fachada central, que a gente consegue visualizar, para a gente ver onde está o maior índice de manifestações patológicas, por conta do posicionamento do prédio em si, que ele é um prédio de esquina, então, como seria a incidência solar, onde é que está maior impacto? Então, isso que a visualização com drone, a captura de imagem, ela permite, porque ela permite um mapeamento de danos da estrutura. Nessas imagens, nós vemos as laterais do prédio, a lateral esquerda e a lateral direita, que a gente consegue identificar alguns sintomas, no caso a erosão, algumas partes das tintas, descamações, a hidrofobia, ou seja, a gente vê alguns processos de manchas mesmo que são causados por conta da água. A questão também da vegetação, que ela vai se prolongando ao longo do edifício, além também do mofo, por conta das condições mesmo que eu já citei, as condições ambientais, que são causadas por fatores como a água, o vento e, claro, a exposição do sol. Após esse momento de captura de imagem, de registros da imagem, inspeção visual em loco, foi proposto a modelagem 3D da fachada do prédio, de modo a estar mapeando quais são os principais pontos que têm manifestações patológicas e como ficaria
após uma reforma, um projeto que fosse estruturado para poder ser proposto uma reforma, uma melhoria naquela fachada. Esse detalhamento que é feito através da modelagem 3D, utilizando o Revit, ele auxilia os profissionais da construção civil, arquitetos, engenheiros, por exemplo, a entender melhor o projeto e realizar ajustes antes da reforma prevista. Porque como é um prédio tombado como patrimônio histórico, faz parte do centro histórico, tudo que tem que ser feito, ele tem que ser muito explicado para os órgãos governamentais. Então, quando a gente tem bem detalhado o que está sendo construído, o que vai ser construído, na verdade, quais são os materiais que vão ser utilizados, como é que vai ficar após a reforma, esse tipo de visualização, ela permite uma melhor compreensão do que está sendo feito e como vai ser feito, ou seja, otimiza-se o tempo, tem uma redução de custos, além de promover a sustentabilidade, porque ele auxilia na redução de desperdícios de materiais e minimizar o impacto ambiental da construção, considerando o local onde ele está desenvolvido. Por fim, nós vemos que a utilização de drones para a identificação de patologias na construção civil, em especial no caso dessas construções históricas, dessas edificações históricas, ela mostra ser um diferencial para a garantia da qualidade da construção, visando a constante preservação e restauração das edificações do nosso patrimônio. E a modelagem 3D, ela auxilia no processo de elaboração de mapa de danos também. Nós vimos anteriormente nas imagens, as escoriações, as manifestações patológicas, os sintomas patológicos que tem nas edificações, então nós conseguimos mapear os danos possíveis e os danos já existentes para poder eles serem tratados futuramente. Ou seja, a gente tem um reforço da necessidade de uma compreensão cuidadosa das patologias e dos seus sintomas, entender o que são manifestações patológicas, quais são as causas e no que eles podem impactar. Além disso, nós vemos uma possibilidade futura de embarcar nesses drones também a técnica de termografia, ou seja, além de fazer a captura de imagens somente da fachada, futuramente nós podemos também capturar eh, aspectos de calor, incidências de mofo que estão por trás das paredes, utilizando as técnicas de termografia. Dessa forma, a necessidade de preservação do nosso patrimônio, conservar mesmo o patrimônio ludovicente, o patrimônio maranhense, se mostra essencial, e a utilização de técnicas de inspeção não destrutivas, ela mostra-se um diferencial, trazendo no contexto da utilização dos drones ou vantes. Muito obrigada pela atenção.